Eu voltei do Japão e você já pode almoçar porque finalmente tem um vídeo novo do canal Brush Rush aqui no YouTube. E eu tô trazendo pra vocês uma ilustração original que eu fiz inspirado nas minhas experiências lá no país. Eu vou conversar sobre um pouquinho disso também, algumas reflexões que eu tive sobre a diferença de desenhar a cultura de um país quando você só vê ela na internet, depois de ter alguma experiência com ele, e o que isso quer dizer sobre o nosso próprio desenho aqui, né, da brasilidade, o que isso tem a ver. Eu tenho algumas reflexões malucas pra compartilhar enquanto você assiste a esse processo acelerado, né, Guilherme? Por que esse vídeo tá saindo só agora? Estando no Brasil, você sabe como é que funciona. O ano só começa depois do carnaval. E uma coisa que também começou são as promoções de descontos aqui de todos os cursos do canal Brush Rush. Você já pode comprá-los pela metade do preço durante os próximos dias. Confira aí em brushrush.com.br e vamos embora para o vídeo. Brush Rush. Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e você está assistindo aí o processo acelerado dessa ilustração que eu fiz pegando o quê? Fazendo os personagens originais aqui do canal Brush Rush. Tem a coelha, tem o dragão Ponkan, que é o laranja, tem os irmãos Carranca e tem o morango ali, o Barry, todos eles visitando um templo japonês ali, um pouco fictício, um pouco exagerado, mas tudo que eu representei aí nessa imagem são coisas que tem a ver com a minha experiência indo em um templo lá no Japão no dia do ano novo, que é uma das tradições que acontecem lá, né? Dia 1º a galera vai pros templos pra pedir, através de uma série de rituais ali, pedir boa sorte, pedir boas coisas pro restante do ano. Inclusive é o ano do cavalo, então tá cheio de bonequinhos de cavalo, coisas com cavalo e cavalos em vários lugares ali pra celebrar esse ano também. Uma dessas práticas, né, é o quê? Queimar incenso. Então eles vendem o incensinho lá e você pode queimar. Normalmente essa queima de incenso, pelo jeito, acontece de várias formas, né? Eu vi um povo que tava pegando um por um e colocando em potinhos separados e diferentes que estavam subindo uma colina que tinham várias pedras diferentes com várias inscrições assim que pareciam túmulos também de pessoas. Eu não sabia muito bem tudo que tava acontecendo ali, mas era muito interessante. Eu vi que tinha um povo que tava fazendo isso, né, botando de um por um, e tinha uma outra galera que foi o que eu fiz ali também, que era literalmente tacando num grande caldeirão gigantesco de vários incensos pegando fogo ao mesmo tempo. Parecia uma fogueira. E aí o pessoal pegava e tacava lá, ao invés de tacar um ou outro, né, ele vendia num pacote assim, o pessoal tuchava o pacote inteiro, assim, jogava tipo 35 pra queimar de uma vez só. Eu acho que é pra dar já um reforço ali na boa sorte, já vai dar uma calibrada boa. Outra tradição que acontecia ali que eu também pude experimentar foi esse de pegar uma moedinha, né, jogar lá no esqueminha com a água, fazer, né, ali o seu pedido, fazer ali um agradecimento também, alguma coisa, fazer uma reverência, e também aquele de escrever no ema, que é aquela plaquinha de madeira, e depois pendurar ela naquela paredinha lá, né? E é muito curioso porque tanto em videogames quanto em filmes, jogos e um monte de coisa, eu vi vários desses rituais já serem ali, né, representados de uma maneira ou outra nos animes, nos mangás. É muito interessante poder estar lá, né, de fato, presencialmente. Isso confere pra essa experiência um monte de outras sutilezas, né, e riquezas. Eu acho que essa é a grande reflexão desse vídeo aqui, inclusive, que eu vou aprofundar um pouquinho depois. Outra coisa muito interessante que tinha nesse templo que eu fui que era um templo de Inari-sama, que é aquela divindade raposa do shintoísmo japonês. Então tinha muita estátua de raposa com aquele babadorzinho vermelho. Tinha uma estátua, inclusive, que era muito imponente, com um design que na minha cabeça parecia muito moderno, parecia uma coisa assim, extremamente refinada, mas de um jeito que me parecia muito moderno, me parecia uma sensibilidade de jogo, assim, de design pra jogo. E é engraçado porque é uma entidade assim, né, uma figura bastante ameaçadora, bastante séria, e eu achei isso muito interessante. Era uma estátua realmente muito impressionante, assim. Então eu tentei trazer um pouquinho disso no desenho também, que vocês estão vendo, e acho que o grande momento ali dentro foi justamente estar de frente com o templo principal, né, ali o prédio mesmo, né, e ver as pilastras de madeira gigantescas, e as colunas, e as barras, e o telhado, e a grossura do telhado, e a quantidade de detalhes nas coisas das telhas que estavam lá. Era muito grande, muito grande, o que só ampliava um pouco do contraste, né, porque eu cheguei no Japão, né, eu passei 27 dias lá, mas eu cheguei no dia 25 de dezembro
eu e o Papai Noel estávamos cruzando os céus no dia 25 e eu desci do Japão no dia do Natal. E uma das coisas que eu reparei logo quando cheguei e eu cheguei justamente em Tóquio, é ver a proporção das coisas. É uma grande cidade com muitas pessoas e o Japão já é conhecido por tudo ser um pouco mais compacto, né? E em Tóquio era muito verdade. Por vezes, a fachada dos prédios, os elementos na rua e até dentro das casas pareciam um pouco cenográficos, sabe assim? Olha só, tá tipo 70% do tamanho original, sabe? Tipo, os veículos, as ruas, a altura do teto, né? Tudo era um pouco reduzido, assim, era mais compacto. O que causava, acho que uma reação ainda maior quando eu fui, 5 dias depois, né? No dia primeiro, quando eu fui ver o templo de fato, né? Ele parecia ainda mais gigantesco e impressionante, né? Na verdade, todos os outros lugares que eu pude visitar, que também eram históricos, assim, né? Coisas que tem lá seus 1000 anos de idade, 500 anos de idade, como palácios, castelos e templos, né? Eles realmente impressionavam pela estrutura, pelo tamanho, pela poderosidade, assim, era realmente muito impressionante. Eu já subi tanto nesses telhados jogando Tenchu no Play 1. eu tirei foto às vezes que era de muro, porque era uma muralha de pedra, assim, tão impressionante, tão legal, tão rica, tão bem construída, né? E umas pontes, assim. Tem alguns lugares que eu atravessei que eu só achava mesmo na minha cabeça, parece, é coisa que só existe ou em videogame ou no passado, né? Então, isso foi muito legal também do Japão. Se você procurar, você vai encontrar o de mais moderno que existe e coisas históricas, assim, tão bem preservadas, tão bem colocadas que parece que você pulou num poço que tem um efeito mágico ali e você foi pra, nossa, a era feudal do Japão e se apaixonou por um meio yokai de cabelos brancos e compridos, mal educado. Tô falando de Inuyasha, Para além do tamanho e da imponência, né, do templo, uma coisa que foi muito interessante pra mim também é que o caminho até ele não é muito simples, né? A gente precisou ficar mais ou menos 1 hora ali no trânsito, numa rua que não dava nem pra ir pra trás nem pra frente, sinceramente, porque era uma via única no meio do mato, indo, né, fundo dentro da montanha para poder chegar dentro do templo. E logo depois disso, né, depois que a gente estacionou o carro, tem uma parte a pé um tanto quanto longa também, até chegar lá, um monte, assim, uma centena de barraquinhas vendendo todo tipo de comidinha, né, de takoyaki, taiyaki, batata frita, o churrasco ali, né, no palitinho. Todas essas comidinhas foram coisas que eu incluí aqui no desenho também, botei na mão dos personagens, e são coisas que eu comi quando eu tava lá também, né, então eu fiz questão de fazer esse negócio bem proporcional. As roupas dos personagens também foram inspiradas em pessoas que eu vi usando roupas mais de época, né, roupas mais tradicionais japonesas, especialmente ali no bairro do Ryogoku-gikan. Tinha muita gente, né, ali com essa roupa aí meio de sumô, né, esse kimono de sumô que tem aí você vendo o dragão laranja usando. E as outras roupinhas ali que eu fiz, os irmãos Carranca, foram inspirados principalmente nos registros que eu vi lá quando a gente foi no museu também ali em Osaka. E lá tinha um museu muito legal com muita coisa, bem perto do castelo de Osaka, que tinha miniaturas muito legais, assim, de ruas, palácios, as miniaturas gigantescas que eram muito legais e tinham muito essa galerinha de roupas tradicionais feudais, assim, lá dispostas. Uma inspiração muito grande também pra fazer a roupinha deles aí nessa arte. Outra coisa que me surpreendeu bastante foi no caminho da volta, depois que eu fui lá, comprei um Omamori, comprei ali um negocinho pra guardar na carteira, pra dar sorte aí nos negócios. Foi o caminho do retorno. Tinha um caminho de ida e tinha só um caminho de volta. Pra voltar era um caminho só. E ele era um caminho coberto por cima e ele descia, né? Ele era uma rampa que descia suavemente, só que era um lugar meio alto. Então essa rampa era muito longa e todo esse percurso ele era fechado, muito bem iluminado, cheio de coisas e forrado de loja dos dois lados, assim, e de coisas e cacarecos e coisas penduradas, e era lula frita no palito, era enguia, era comida, era várias coisas de amuletos e coisas do gênero, inclusive essa estatuazinha aqui, ó, que é um darumazinho de madeira, eu comprei lá de um senhorzinho que tinha uma loja lá com várias coisas. Eu acho que esse rapazinho de madeira aqui tava guardando há um tempo lá, ele ficou muito feliz, ele me deu também um gatinho de ouro pra eu guardar dentro da carteira, que tá ali comigo. E temos aqui, né, diretamente de um ninja lá perto de Okayama, olha aí. Então nessa ilustração eu tô tentando condensar todas essas experiências diferentes que eu tive, na verdade, todas essas outras sensações que eu tive, pra além de só reproduzir esses símbolos culturais do Japão, né? Eu acho que essa é a grande dádiva dessa viagem no meu trabalho artístico, é justamente esse poder de agregar as minhas experiências pessoais com a cultura japonesa na hora que eu for desenhar
desenhar coisas da cultura japonesa, porque antes eu sinto que eu fazia esse resgate de símbolos, né, de coisas que eu vi em outros lugares, de representações que eu vi aqui e ali, e tudo isso é muito legal. Logicamente eu posso desenhar um templo japonês a qualquer momento, só que agora esse templo específico de Nari-sama tem uma relação histórica comigo, né, porque foi onde eu fui, foi onde eu vi, foi onde eu olhei, foi onde eu tive as sensações e as impressões, né, e de alguma maneira eu tô tentando trazer tudo isso pro desenho. Eu não sei o quanto que eu vou conseguir, mas só de eu estar lá e de eu poder selecionar, porque a minha experiência no Japão, claramente, é finita, ela é parcial, ela recorta aquele universo só no período em que eu estive lá e não onde eu fui. E tudo isso ganha uma importância pra mim como pessoa que é única, né? Porque eu não posso visitar o Japão inteiro. Por mais que eu tenha tentado nos 27 dias que eu fiquei. Hoje eu tô trazendo essa ilustração que tem um templo japonês, mas não é só um templo japonês, é inspirado no templo que eu fui. A raposa que tá desenhada no fundo é a estátua da raposa que eu vi, é inspirado na que eu tava lá. As comidinhas são as comidas que eu provei, que eu lembro do sabor, que eu lembro de como foi comprar, de como foi comer, de como foi a pilha de lixo que tava quando todo mundo já não sabia mais onde pôr os palitinhos lá e as embalagens. Então eu sinto que eu tenho agregado a esse universo simbólico, que eu já poderia representar a qualquer lugar, um conjunto de experiências sensoriais que qualificam esses símbolos de um jeito que é mais fiel à minha experiência, né? Que fica mais fiel a mim, né? E mais autêntico a mim. E eu acho que isso é muito interessante, porque eu sempre sentia de alguma maneira que desenhar a cultura do Japão, especialmente nos últimos tempos em que eu tenho tentado encontrar o que é brasileiro no meu trabalho, que era uma forma de deixar as coisas menos autênticas. Às vezes até, eu sinto que algumas pessoas até poderiam sentir isso, vendo um estilo mangá muito japonês assim, né? De que é algo muito fora, mas eu sinto que nessa ilustração especialmente, eu não tô só representando o Japão, eu tô representando a minha experiência com o Japão, e isso é muito meu por definição. E me faz pensar de novo sobre essa questão de como que a gente vai fazer, especialmente nos próximos anos, para fazer com que o nosso trabalho seja nosso, né? Seja característico da gente, seja próprio, autêntico, seja humano, tenha tudo isso, né? E o segredo é fazer viagens caras para o outro lado do mundo. E a questão é justamente tentar aproveitar todo esse conjunto sensorial que vai para além do simples registro da cultura, mas vai para esse apreciação do que foi que te impactou ali e de como aquilo te fez sentir e como isso tá sendo transparecido no desenho. Por exemplo, uma coisa que me impressionou muito foi o tamanho do templo, e eu queria registrar esse tamanho, por isso eu escolhi fazer as coisas com o olho de peixe. Quando eu fui lá, eu tava acompanhado e foi muito legal estar com outras pessoas, então eu queria que o meu desenho, os meus personagens estivessem ali olhando pra trás, né, como se a gente estivesse junto deles naquela cena. Quando eu fiz a perspectiva de olho de peixe pra desenhar o templo, ele não ficou tão exagerado quanto eu queria no meu rascunho, então eu fui lá e taquei um filtro. Eu já tinha usado uma régua de perspectiva de olho de peixe do Clip Studio Paint, mas aí eu taquei um filtro pra deixar ele ainda mais abaulado, ainda mais arredondado, gigantesco dentro dessa perspectiva. Eu fiz questão também de desenhar pessoinhas ali próximo pra tentar deixar mais claro isso, e pra trazer esse elemento ainda mais fantasioso, eu desenhei um Daruma gigantesco no fundo e uma raposa também gigantesca, que não tinha estátua gigantesca de raposa lá, pra compor a minha sensação de como tudo era enorme por lá dentro desse universo da cultura, né? De como as coisas estavam dispostas. E tentar trazer todas essas outras influências que são as minhas percepções e experiências do Japão em cima do desenho. A gente tem que ser capaz, em alguma medida, de fazer isso não só com as viagens que a gente faz para outros lugares, mas com as experiências nacionais que a gente tem por aqui, né? E como é que a gente inclui nisso tudo essa percepção, né? É muito fácil a gente cair, e eu sinto que em alguma medida é uma coisa boa, mas que talvez não seja o fim da história, né? Que a gente não transforme desenhar brasilidade, ou desenhar o Brasil, ou representar a nossa cultura de algum jeito, em só ser a reprodução de símbolos culturais que a gente vai carimbar nas nossas coisas, né? Então, tá aqui uma chinela havaiana, tá aqui um filtro de barro, tá aqui um cachorro caramelo, né? Só a fim de carimbar as coisas com esses símbolos, né? Quando eu representava a cultura japonesa, eu passava muito mais por esse processo. Eu tava fazendo a carimbagem desses elementos culturais. Olha aqui o ninja, olha aqui o samurai, olha aqui o sumô, mas era desprovido dessa pessoalidade que era desse mundo da minha impressão com aquela cultura, né? Dessa união. E eu sinto que quando a gente fala de cultura brasileira e de desenhar brasilidade no seu trabalho, não sei o que é uma pauta que muita gente tá pensando, agora eu vejo que acho que o próximo passo que eu quero tomar é esse de ver como isso me impacta, né? Não só, tipo, ó, o cachorro caramelo, mas o que
que história eu tenho com o cachorro vira-lata, que conexão existe, e quais são as sensações. E mesmo que isso seja difícil de expor e talvez difícil de absorver, eu acho que aí tem algum lugar para um universo um pouco mais autêntico dessa própria produção do desenho em si, né? Como maneira da gente expor um pouco mais de autoralidade, todas essas coisas. É mais ou menos aí que tá a minha cabeça. Então eu tenho muitos outros desenhos que eu quero fazer com relação à minha viagem no Japão pra contar pra vocês aqui outros pedacinhos de outras aventuras que eu tive por lá. O que eu quero muito fazer e falar sobre é sobre o sumô de fato, né? Acho que é de longe a experiência que mais eu senti a diferença de ver vídeos na internet e estar lá de fato. E eu espero que todo mundo aqui que tá assistindo nesse vídeo, se você tem o sonho de ir pro Japão um dia, eu espero que você consiga realizar esse objetivo. Não é fácil, né? É uma viagem cara, uma viagem muito desgastante, que você vai chegar lá destruído. Porque são muitas horas de voo, muitas horas sem tomar um banho, mais de 24 horas sem ficar plano no chão, sem estar no chão também, né? Que é uma coisa importante. Mas é uma viagem, assim, muito legal e eu espero que você consiga fazer isso daí. A última vez que eu tava com esse objetivo e eu achei que eu poderia ir pro Japão foi em 2012, faz um bom tempo, mas passaram aí mais de uma década e eu consegui agora realizar esse sonho aí. Espero trazer muitas mais coisas legais aqui pra vocês muito em breve. Vamos ver como é que ficou esse desenho? Pelo amor de Deus, não pare de falar isso muito. E esse, pessoal, é o nosso resultado aí dos personagens originais do canal, que foram pro Japão também de tabela, porque eles vivem dentro da minha cabeça, e a minha cabeça foi pro Japão, então eles foram lá também, então eu tive que representá-los aí, se divertindo, comendo comidinhas típicas, se vestindo de forma também mais tradicional, fazendo aí um pouco dessa cerimônia do Ano Novo. Eu espero aí que essa reflexão ajude vocês a encarar aí algumas ideias para esse início de ano também. Eu quero fazer mais vídeos sobre o desenho nesse ano aí. Uma sugestão que eu já deixo, se você quiser começar com o pé direito, é inclusive dar uma olhadinha nos cursos do canal lá, que se você quiser aprender alguma coisa de desenho comigo, dá uma olhadinha que a promoção de carnaval já está acontecendo, já tá rolando, os cursos estão pela metade do preço, então dê uma olhadinha, se inscreva lá, compre, comece a estudar e assista para sempre, porque o acesso é vitalício. E a gente se vê, pessoal, muito em breve então no próximo vídeo. Até lá, valeu e falou!